Um simples anúncio à mesa pode desestabilizar um casamento, e Elliot estava prestes a descobrir isso, da forma mais dura. Seu talher parou no ar, antes de tocar os lábios. Por uma revelação que mudaria tudo, ele fixou a mulher sentada à frente, buscando um traço de brincadeira, mas só encontrou fria seriedade. Sua parceira, Sloane, acabara de informar que jantaria com um colega de trabalho, com a mesma indiferença de quem comenta o tempo. Ele ergueu o olhar devagar. Analisando cada detalhe do rosto dela, Sloane continuava cortando a carne com irritante. Calma. Como se o mundo não estivesse desabando na mesa. Mas Elliot a conhecia bem. Sabia interpretar seus silêncios e, principalmente, quando estava sendo testado, ele esperou um sorriso. Estou brincando. Ou qualquer sinal de ciúmes. Nada veio. Ela mastigava devagar, alheia ao peso que suas palavras jogavam na sala. Enquanto o marido tentava entender a estratégia, a atmosfera ficou densa. Quase sufocante, Elliot baixou o talher. Apoiou os cotovelos na mesa e estudou a postura dela. Notou que ela evitava seu olhar. Esse comportamento fugia do padrão dela. Sloane sempre mantinha contato visual, sobretudo para impor sua vontade. Contudo, naquela noite, ela focava nos utensílios. Um amigo do trabalho. Ele questionou, controlando a voz para soar neutro. Exato. Ela devolveu com simplicidade. Bebendo vinho tinto. Só um encontro para conversar. O que mais incomodava Elliot era a tranquilidade absoluta dela. Não havia tremor na voz. Nem culpa. Nem hesitação. A frase saiu polida. Ensaiada. Elliot uniu as mãos. Raciocinando rápido, ele não era ingênuo. Sabia que relacionamentos longos têm fases, e a rotina pode despertar curiosidade. No entanto, aquilo não era busca por novidade. Era um jogo de poder. Ele percebeu isso porque ela jogou a carta na mesa sem ser pressionada. Era um desafio, e ele precisava aprender as regras antes de revidar. Você acha que isso não afeta nosso casamento? Ele indagou, mantendo a expressão neutra. Sloane finalmente levantou os olhos. O sorriso que ela deu fez o estômago dele revirar. Claro que não. Querido. A voz dela soou doce. Quase maternal. Você sabe que eu amo você. Aquela declaração o atingiu como um soco. Ele quis rir de nervoso, mas apenas se recostou na cadeira. Sentindo a garganta fechar, existiam 1000 formas de explodir. Ele poderia gritar, exigir respeito ou transformar o jantar em guerra, mas se agisse assim, estaria dançando a música que ela tocou. Então, ele optou pelo caminho oposto, sorriu. Foi um sorriso frouxo, despretensioso e com calma glacial. Disparou. Talvez seja a hora de eu sair com alguém também. O silêncio na cozinha foi o momento exato em que o jogo virou. Sloane piscou, como se tivesse levado um estalo. Ele notou a tensão subindo pelos ombros dela. A mão apertando o garfo com força excessiva. Ela não contava com aquela reação. O tabuleiro era dela. Mas ele tinha derrubado as peças. Ah, é mesmo? A voz dela falhou levemente. Perdendo a arrogância, Elliot não recuou. É sim, disse ele, girando a taça de vinho. Talvez eu deva tentar. Tem uma moça na academia. A Tessa. Acho que ela aceitaria. Foi naquele instante que ele percebeu a máscara de Sloane caiu por uma fração de segundo. O rosto perdeu a cor e os lábios se fecharam. Aquilo era a prova real. Se fosse liberdade, ela não se importaria. Mas o incômodo dela provava que o objetivo era controle, era ditar o ritmo. Elliot tinha acabado de mostrar que as correntes estavam soltas. Ele não falou mais nada. Voltou a comer seu bife, como se fosse um dia comum. No fundo, sabia que a dinâmica da casa tinha mudado para sempre,
O silêncio se tornou o terceiro habitante. Não era um silêncio de paz, mas uma névoa densa, cheia de palavras não ditas e ansiedade. Sloane tentou manter a pose. Mas a dúvida a corroía. Elliot não brigou. Não implorou. Nem fez o drama que ela imaginou. Pelo contrário, aceitou a proposta com uma leveza que a deixava tonta. Agora ele estava no sofá, relaxado, rindo de algo no celular, e isso a deixava furiosa. Sloane o observava por cima do livro, fingindo leitura. Desde o jantar fatídico, o marido parecia renovado. A rotina era a mesma, mas ele carregava uma aura diferente. Como se tivesse se livrado de um fardo, saía cedo, voltava no horário. Mas sua postura era outra. O olhar dele não buscava mais a aprovação dela. E isso a aterrorizava. Ela começou a notar as mudanças sutis. Elliot estava mais vaidoso. Nada exagerado, mas visível. Escolhia as roupas com mais critério. Passava perfume antes de sair e, pior, estava distante. O telefone, antes jogado em qualquer canto, agora vivia no bolso dele, vibrando. Sloane odiava aquilo. Tentava dizer a si mesma que não ligava. Afinal, a ideia foi dela, mas agora se via à beira de um abismo que ela mesma cavou. A sexta-feira chegava e o aperto no peito dela só crescia. Ela achava que estava no comando, mas sentia o poder escorrendo pelas mãos. Então veio o checkmate. Enquanto cozinhavam na quinta à noite, ele soltou a frase: "Amanhã tem um encontro, Sloane", que cortava vegetais. Quase se cortou. Obrigou-se a continuar. "Ah, sério?", respondeu, fingindo desinteresse. Ela esperou detalhes, mas só ouviu o chiar da frigideira. A angústia subiu. Ela não queria perguntar, mas a língua coçou. Vai fazer o quê? Elliot secou a mouse. Virou-se e apoiou-se na bancada. Encarou-a com serenidade assustadora. Vous êtes comme à Tessa. O mundo parou na cozinha. Sloane piscou. Absorvendo o nome, o estômago embrulhou, o coração disparou. Mas ela respirou fundo e forçou um sorriso plástico. Que ótimo! Aproveite. Ele sustentou o olhar, esperando talvez um protesto. Mas vendo que ela manteria o teatro, apenas assentiu e saiu com o prato. Sozinha. Sloane desmoronou. Apoiou-se no mármore frio, pernas tremendo. Lutando contra as lágrimas, a realidade era brutal. Imaginar Elliot com outra mulher a destruía por dentro. No dia seguinte, ela foi uma pilha de nervos. No trabalho, não produziu nada. A mente presa na mesma questão: será que ele vai mesmo? Queria acreditar que era blefe. Uma resposta ao jogo dela. Mas o instinto dizia o contrário. Elliot não era de blefar. Se disse que iria, ele iria. As horas se arrastavam e o medo crescia. Pela primeira vez em anos, Sloane sentiu o gosto amargo da insegurança. À tarde, tentou focar no seu próprio plano. Tinha o jantar com o colega. Ele confirmou a presença. E por um segundo, ela pensou em ir, mas a náusea de estar com outro homem enquanto o marido estava com outra mulher foi insuportável. Largou o celular e foi para o closet. Ficou encarando as roupas. Indecisa. Nada parecia bom. A verdade bateu forte. Ela não queria sair. Queria ficar ali, esperando ele voltar. Queria ver a cara dele ao entrar. O tempo voou, e às 7 da noite, Elliot surgiu no corredor. Camisa impecável. Cabelo alinhado. Cheiroso. Pegou as chaves, checou o bolso e caminhou para a saída. Sloane tentou soar indiferente. "Yavoy?", perguntou. Ele parou e olhou para trás. Vu. Sem previsão de volta. Sem beijo de despedida. A porta bateu e o som ecoou como um tiro.
Sloan sentiu um frio na espinha. A casa parecia gigante e vazia. O silêncio, antes tenso, agora era ensurdecedor. Tentou ver TV. Rolar o feed das redes sociais. Mas nada prendia sua atenção. O relógio zombava dela. 10 minutos. 20. O tempo não passava. Pegou o celular. Abriu a conversa com ele. O cursor piscava. Queria perguntar onde ele estava. Mas isso seria assinar a derrota. Jogou o aparelho no sofá. Foi para a cozinha. Serviu-se de vinho. Mas o álcool não acalmou a queimação no peito. Queria uma ligação. Um sinal de vida. Mas o celular permaneceu mudo. Os minutos viraram horas. O apartamento estava tão quieto que ela ouvia as próprias batidas do coração, quase meia-noite. A fechadura girou. Ela concluiu. Elliot entrou calmamente. Deixando as chaves no aparador, a penumbra escondia seus olhos. Mas sua postura era de total relaxamento. Não parecia cansado ou culpado, parecia satisfeito. Sloan levantou-se, tentando não parecer desesperada. Como foi? Elliot fechou a porta e colocou as mãos nos bolsos. Foi bom. A resposta curta foi uma facada. Ela esperou mais. Uma explicação. Mas ele apenas seguiu para o quarto. Sloan ficou plantada na sala, engolindo o choro. A ficha caiu. Ela tinha perdido o controle e talvez tivesse perdido Elliot. Na manhã seguinte, acordou antes do sol. Olhos abertos. Peito pesado. Não conseguia tirar a noite anterior da cabeça. Ele chegou tarde. Calmo e misterioso. Não perguntou por que ela ficou em casa. Não provocou. Apenas viveu a vida dele. Isso a matava. Virou-se na cama. O lado dele estava vazio. O pânico bateu. Correu para a cozinha e o encontrou vestido, tomando café, lendo notícias. Uma cena doméstica comum, mas que parecia totalmente errada. Acordou cedo. Ela murmurou. Ele ergueu o olhar brevemente. Tenho coisas para resolver. A frase vaga a atingiu. Elliot sempre detalhava o dia. Agora. Era um estranho. Ela sentou-se, tentando puxar assunto. Não vai falar sobre ontem. Ele deu um sorrisinho enigmático. Você quer falar? Ela travou. Perguntar seria admitir a derrota. Desviou o olhar e mordiscou uma fruta sem fome. Ele terminou o café, pegou a carteira e foi para a porta. Saindo. Sim. Mas é cedo. Oisai. E saiu. Sem promessas. Sem horários. Nos dias seguintes, a rotina virou um tormento. Ele não era mais o homem que ela conhecia. Antes atencioso. Agora era apenas um colega de quarto educado. Suas respostas eram monossílabas. O pior é que ele não parecia triste. Não havia raiva, nem desejo de vingança. Havia apenas indiferença. Ele parecia genuinamente bem. E isso gerou um terror absoluto nela. Ela percebeu que não tinha mais acesso a ele. Elliot não buscava validação. Apenas existia. Quanto mais ele se afastava, mais ela sentia que tinha jogado fora algo precioso. Sloan passou o dia à beira de um ataque de nervos. Olhava o relógio compulsivamente. Ao anoitecer, a ansiedade era física. Sentada, batendo os pés, esperou o barulho da chave. Quando ele entrou, o corpo dela retesou. Ele parecia leve. Tirou o casaco e sorriu para o nada. O cheiro dele invadiu a sala e a deixou enjoada. Chegou cedo. Ela disse, cheguei. Ela esperou que ele perguntasse sobre o dia dela. Nada. Ele apenas pegou água e riu de uma mensagem no celular. A raiva explodiu nela. Com quem você estava? A pergunta saiu rasgando. Elliot olhou para ela, os olhos calmos como um lago. Por que a pergunta? Aquilo doeu mais que um tapa. Por que importava? Porque ela estava sentindo na pele o veneno que tentou dar a ele.
porque não era mais ela quem dava as cartas. Mas ela não podia dizer isso. Respirou fundo, porque somos casados. Ora. A voz tremeu. Elliot largou o celular e cruzou os braços. Somos. Um calafrio percorreu a sala. Como assim? Ele se inclinou sobre a mesa. Pensei muito nesses dias. Você tinha razão. Sair com outras pessoas não muda nada. Certo. Então, se isso não significa nada, talvez nosso casamento também não signifique. O chão sumiu sob os pés dela. Elliot. To you, bye. Ele pegou uma pasta no balcão e deslizou até ela. O coração dela parou. Leu o título Acordo de Dissolução. O ar faltou. O choque foi elétrico. Ok. A voz sumiu. Já assinei. Falta você. Sloane sentiu tontura. Aquilo era um pesadelo. Agarrou os papéis, querendo destruir. Luz, você ficou maluco. Ele riu. Seco. Surpresa. O silêncio era mortal. Ela nunca imaginou aquele desfecho. O homem que sempre lutou por eles estava desistindo. O medo virou desespero. Precisava reverter aquilo. Empurrou os papéis. Ok, eu te perdoo por ter saído com a Tessa. Vamos esquecer essa bobagem e recomeçar do zero. Ele riu de novo. Agora com amargura real. Você me perdoa. Ele parecia incrédulo. Sim. Se você esquecer o meu jantar, fingimos que nada aconteceu. O olhar de Elliot endureceu. Ele se aproximou. A voz firme como aço. E disse a frase que a quebrou em pedaços. Eu não preciso do seu perdão. Sloane. Ela virou pedra. Ele pegou a mala que já estava pronta perto da porta. Sloane levantou num pulo. Espera. Aonde você vai? Ele abriu a porta. Seguir minha vida. E saiu. A noite o engoliu e a porta se fechou. Sloane ficou ali. Estática. Ouvindo o som do próprio fracasso pulsando nos ouvidos. O apartamento, agora definitivamente vazio. Gritava a verdade. Ela percebeu tarde demais que seu medo nunca foi perder o amor dele. O medo era perder o controle sobre ele. E agora? Não restava nenhum. Nem o outro. Muito obrigado por acompanhar essa história. Se o conteúdo te prendeu, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos capítulos. Até mais.